Olá a todos, eu sou o Alê, estamos começando mais um programa Condomínio Sustentável e hoje um tema super legal. Bom, quem não percebeu, né, um aumento absurdo de consumo dos aplicativos de delivery, principalmente nessa pandemia, e quem eu estou trazendo aqui hoje é de uma empresa que vocês com certeza consomem, se não diariamente, semanalmente. Estou falando do iFood. Eu estou aqui com o André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood. Veio falar um pouco pra gente das práticas ambientais do iFood, tá? Seja bem-vindo, André, e muito obrigado pela presença. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Legal. André, conta pra gente um pouco. Eu sei que hoje o iFood tem um programa, né, uma política ambiental, e queria que você me contasse o início disso tudo, como se deu essa ideia, porque não tem uma conexão tão forte, são aplicativos de delivery, e hoje vocês estão se destacando bastante em políticas ambientais. Então me conta um pouquinho aí como foi o início disso tudo. Tá bom. Primeiro, 2020 foi um ano de muito crescimento, né? Então o iFood passou a ser um serviço considerado um serviço essencial, e a gente teve um grande crescimento de venda e participação, né? Então a gente passou em março a entregar 60 milhões de pedidos por mês, então é muito grande, né? E aí acho que com isso veio uma responsabilidade mesmo, né? Um amadurecimento da empresa, e isso trouxe uma responsabilidade da gente olhar mais para a sociedade, qual que é nosso papel, o papel da iniciativa privada e de uma empresa que é líder no setor em relação a isso, né? Isso foi... Lá a gente faz as coisas muito rápido, assim, então em fevereiro é uma mensagem que vem de cima para baixo, assim, nosso CEO que puxa isso. E a gente estruturou a área que a gente chama de EMI, que é ESG na maioria das empresas, né? Então é educação, meio ambiente e inclusão. E aí inclusão voltado tanto para a parte de diversidade e inclusão e também para uma inclusão social, mais da parte de segurança alimentar. E o que a gente fez foi estruturar a equipe e a nossa estratégia foi anunciar compromissos públicos, né? Então a gente em fevereiro saiu com compromisso público de educação, que são três grandes metas, né? Primeiro é impactar 25 mil pessoas formadas em tecnologia, então muito voltado para esse apagão tecnológico que tem no Brasil. Então a gente quer formar pessoas para empregar nisso, não só no iFood, mas em outras empresas. E tem outra que é impactar 10 milhões de pessoas através de educação por tecnologia. Perfeito. Dessas 10, 5 milhões referente a alunos e professores de escola pública, e outras 5 milhões são para formação para o que a gente chama lá de emprego do futuro e empreendedorismo, né? Então, usar aplicativos e outras formas de educação online, remota, para capacitar, para impactar esse tanto de gente, que é muito agressivo, né? E em relação ao meio ambiente, a gente saiu compromisso público no final de março, e aí lá a gente tem duas grandes metas. A primeira é que o iFood seja carbono neutro até 2025, sendo que 50% das entregas sejam feitas por modais não poluentes. Então, assim, 50%? É bastante. Legal. Então, assim, não basta só pagar a conta, né? Exato, então, exato. Você também tem que diminuir o impacto, a pegada de carbono. E uma outra é zerar a poluição plástica até 2025. Essa aí é muito mais complexa e acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui no papo. Pensando ali, né, a gente está falando ali com síndicos, conselheiros, e realmente se percebe ali, né, a gente que trabalha aí também com gestão de resíduos em condomínios, percebeu a quantidade de resíduos, né? Porque aumentou muito, todo mundo em casa, todo mundo pedindo delivery, e sei que vocês também têm agora um olhar muito grande, né, para essa temática. Então me conta um pouco, o que vocês estão trabalhando, né, em poluição plástica, embalagem, reciclagem? Tá. Nessa meta a gente tem 3 grandes pilares, assim. Então o primeiro é reduzir o envio de embalagens, assim, partir do princípio que eu preciso mandar o que realmente é essencial para aquela entrega, né? Então a embalagem ela vai existir no delivery, mas às vezes vem um excesso, né? E a gente precisa começar por algum lugar. Então a gente elencou começar por plásticos de uso único, então talheres, canudos, desenvolver uma opção no aplicativo em que você pode entrar lá
e falar se você quer ou não receber talher naquela entrega, né? Perfeito. Às vezes você está na rua e você precisa, mas antes de ter a opção, e aí é legal que você compartilha, né, a responsabilidade com o usuário, o restaurante ele mandava porque ele achava que tinha que mandar ou não, sabe? Então, na dúvida, ele mandava para a pessoa ter uma boa experiência. Pra depois não ter nenhum estresse, né? Mas depois não ter nem reclamação. sempre a pessoa quer, né? Exato. Mas antes ele ficava meio no escuro, então acho que isso vem para dar visibilidade. Legal. Trazendo um pouco de números, assim, hoje a gente tem 40 mil restaurantes que aceitaram, então é uma solução que eu mando para o restaurante, ele tem que aceitar para entrar no cardápio digital dele, né? Para aparecer Perfeito. ali quando você escolhe aquele restaurante. E 90% dos pedidos feitos nesses restaurantes, as pessoas não querem entregar. Sério? 90%? 90%. Então agora a gente tem um trabalho de engajar mais restaurantes para aceitar entrar nessa campanha, e aí com isso a gente vai reduzindo ainda mais o envio. E dos restaurantes que não aceitaram, teve algum retorno? Porque... Não, eu acho que muito é visualização da campanha. Tem uma pequena parcela ali que hoje eles vendem talheres. Então, tipo, eu vendo talher de madeira, sabe? Aqueles sustentáveis e tal. Entendi. E a nossa solução ainda não cobre isso, mas é uma parcela pequena. Outros é mais a gente trabalhar na comunicação e engajamento para que eles entrem. Nossa, eu fiquei impressionado com o número. Sim. 90%, então... Dos pedidos que você tem a opção lá, 90% as pessoas optam por não receber. Porque, bom, não sei como vocês conseguem rastrear isso, mas eu imagino que a grande parte das pessoas estão em casa. Sim. Né? E, então elas têm talheres em casa. Exato, né? Exato. Pode ser ter o impacto pandemia agora, e agora com a flexibilização e com pós-vacina, sim, a gente vai ver qual que é o número real na vida natural, as pessoas saindo de casa, no trabalho e tal. Mas não vai, eu acredito que chegue ali em 70%, não vai ter uma diferença muito expressiva de tipo, só 10% agora não querem, né? E isso, trazendo um pouco de números também, dá pouco mais de 17 milhões de pedidos desde janeiro. Então, desde janeiro a gente já deixou de enviar talheres, canudos em 17 milhões de pedidos, que provavelmente iriam, né, se não tivesse essa solução. Então agora a gente quer ampliar. Então pensando em reduzir, então, cara, tem que mandar o que é essencial, né? Então para a casa das pessoas. A segunda etapa ali que a gente chama de repensar, então é repensar as embalagens. Se de fato as embalagens que a gente tem hoje elas são as mais sustentáveis e as melhores possíveis. E aqui o ponto bom é você olhar sustentabilidade sob um olhar de economia circular. Sim. Não só de qual que é a matéria-prima dessa embalagem ou não. Então, qual que é o potencial dessa embalagem retornar para a cadeia e virar uma embalagem? Essas, para a gente, são as mais sustentáveis, né? E aí, olhando isso, a gente fez um estudo assim para se aprofundar mesmo. A gente não tinha as respostas lá em março, então a gente estudou bastante para se aprofundar. Então, o plástico é um vilão? Nem sempre, né? É uma puta de uma matéria-prima e que a gente usa mal, né? Então, o plástico de uso único é uma burrice, né? Você usa um negócio que demora 400 anos para se decompor uma vez e joga fora. E é um ponto que eu gostaria muito de comentar, principalmente para quem está nos assistindo, né? São síndicos, conselheiros. O que acontece, André? Nós trabalhamos com gestão de resíduos em condomínios, a gente às vezes toma tomatada, né? Por quê? A gente hoje, na grande maioria dos condomínios, a gente não coleta isopor. Por quê? Porque hoje tem um ponto, o isopor é 90% ar, né, e 10% só plástico, né? E para as cooperativas fazerem essa reciclagem, elas precisam estruturar a central de triagem, porque elas não têm uma máquina que comprima, né, esse isopor. Então, síndicos, né, vocês ficam bravos conosco, nós não coletamos isopor. Isopor é um problema muito mais embaixo, que não é o problema dos aplicativos de delivery, não é o problema de quem coleta, o problema são dos fabricantes. Hoje em dia existe uma lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga os fabricantes a fazer a logística reversa. Então, quem hoje tem que cuidar dessa questão do isopor são os fabricantes do isopor.
E elas não fazem isso. Para uma cooperativa conseguir reciclar, ela tem uma máquina que ela vai comprimir o isopor, tirar esse ar e ela consegue dar logística. Porque senão ela tem a central de triagem dela tomada para o isopor e ela vai vender no caminhão por R$ 70. E aí ela passa para as empresas de coleta e fala assim, olha, eu não vou aceitar isopor para mim, eu não vou conseguir comercializar. Para mim vai ser pior, você vai me prejudicar mais trazendo do que outro ponto. Então, se elas tivessem essa máquina, elas conseguiriam reciclar. E aí nós falaríamos para os consumidores finais, olha, pode reciclar, né? Então, já vi muita gente em redes sociais falando, mas os aplicativos de delivery estão gerando essas embalagens, mas vocês que não coletam, não somos nós os problemas. Também fazemos parte, né, da cadeia, mas quem é responsável por esse pontinho específico são as empresas. A gente precisa eliminar o plástico? Não dá para eliminar o plástico, certo? Sim. A gente vive hoje num mundo que a gente precisamos do plástico, seja para o delivery, seja para qualquer outra situação. Mas cada um tem que fazer o seu papel, né? O iFood de conscientizar, de facilitar esse caminho, mas o fabricante ele tem que financiar, ele tem que entrar com recurso financeiro para ter essa cadeia logística reversa, principalmente isopor, né, André? Sim. E o plástico, assim, acho que tem plástico bom e tem o plástico ruim. E aí não é o ruim do material ser ruim, mas quando cai na mão da cooperativa, ele não tem um valor comercial. Então acaba indo para aterro uma coisa que tem potencial de voltar para a cadeia, mas não tem interesse econômico. Às vezes é muito mais barato você usar uma matéria-prima virgem do que você gastar para reciclagem. Então, a gente se aprofundou muito no estudo para entender isso e elencar quais são os plásticos que hoje já têm uma cadeia estabelecida e fortalecer ainda mais, e os outros, a pergunta é tipo, o que eu faço com isso? É uma coisa de substituir ou é um ponto de mexer na cadeia para dar valor comercial para que isso volte tipo PET, assim, né? O PET cai na mão da cooperativa é ouro, né? Sim, sim. Então, para eles é muito interessante. Tem outros que não. Então, a gente está se aprofundando nisso. No dia 21 de julho, a gente fez um workshop e foi um evento do dia inteiro, assim. A gente dividiu em 4 painéis e foi muito bom, assim, porque cada painel ele falava de uma coisa. Então, o primeiro era muito mais de conceito de embalagem sustentável. O segundo painel era da cadeia de produtores, então a gente trouxe uma pessoa que fabrica embalagem plástica, outro da Suzano, que é embalagem de papel, o Stelvio do Já Foi Mandioca, que é uma embalagem mais sustentável, de outra matéria-prima, e o Fabrício Soler, que é uma visão um pouco mais jurídica e tributária. Então, assim, por que é tão caro fabricar isso, né? Quais são os incentivos que faltam? O que a gente poderia ter de incentivo para a cadeia de plástico para que os plásticos que hoje vão para aterro, eles voltem para a cadeia? Sim. Enfim, para tentar entender esse problema. Depois teve um painel com visão um pouco mais de consumidor, e aí o consumidor final e o restaurante como consumidor dos fabricantes, né? E uma discussão também nisso, a gente trouxe o Purana e eles têm eles trabalham com embalagem sustentável e tal, mas muito mais por uma visão de marca mesmo, assim, né? É um posicionamento deles. Sim. Mas assim, o que poderia mudar na visão do Purana para que outras empresas pudessem ter condições de ter esse posicionamento também? Então foi uma discussão bem legal de pontos de vista diferentes. No último painel participou o Marcos Penido, que é o secretário de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, para trazer uma visão de políticas públicas também, né? Porque isso é super importante que tenha políticas públicas que apoiem isso e dê subsídios, incentivos, enfim, para que a gente consiga mexer na cadeia. O que o Cid tem que entender é que assim, resíduo não dá para tratar de não é uma solução simples. Sim. Né? Envolvem aterros sanitários, envolvem centrais de triagem, envolve logística. Não é algo simples de a gente chegar no prédio de vocês e falar o seguinte, olha, todos os plásticos são recicláveis, né? Tem toda uma cadeia atrás. E para a gente conseguir viabilizar esses plásticos, não é só o iFood trabalhando, não só as empresas de logística, também tem que ter política pública, né? Sim. Todo mundo ajudando, né? Responsabilidade compartilhada. Exato. Sem isso a gente tem
pouca margem de atuação, assim, né? Qualquer grande esforço que a gente faça, o ganho ele é pequeno, assim, né? Se não tiver políticas públicas que apoiem isso. Então, só retomando, primeiro pilar nosso é reduzir, então mandar o essencial para casa das pessoas. O segundo pilar é repensar e discutir abertamente assim, quais são as melhores embalagens para o delivery, as mais sustentáveis, olhando sob uma ótica de economia circular. E o terceiro é reciclagem de fato, né? Então, eu posso fazer tudo no melhor delivery, assim, cara, é do negócio mexer com embalagem, né? Faz parte do negócio. Então, no final das contas, eu preciso apoiar a reciclagem, vai sobrar coisa para reciclar. E nisso a gente está aumentando o número de pontos de coleta, então hoje a gente tem implantados mais de 50 pontos de entrega voluntária no Brasil inteiro. A gente começou em São Paulo, Rio, Brasília e Salvador. Então aumentar isso, incentivar as cooperativas para entender quais são os gargalos ali de cada uma e como a gente pode ajudar para elas serem mais eficientes e conseguirem reciclar mais, né? Gerar um volume maior. E isso acaba tendo um impacto social de aumento de renda para os cooperados, enfim. E tem um outro ali que é um estudo que a gente está finalizando ainda, que é discutir essa questão de políticas públicas. Assim, né? Em cada uma das principais cidades do Brasil, quais são os gargalos, porque, vou dar um exemplo aqui, é uma coisa que apareceu nas discussões, né, desse estudo. Pô, a cooperativa ela tem estrutura para receber e reciclar mais, mas não chega lá nela, né? Então, aí qual que é o problema? Adianta eu investir no final lá na cooperativa na ponta? Não, Exatamente. tem que melhorar a logística para que ela consiga receber mais e aí triar, enfim. A gente está entendendo quais são os principais entraves na cadeia inteira, né? Como você falou, não dá para olhar uma foto, tem que olhar o filme inteiro, né? Você Exato. tem que olhar toda a cadeia. E outra coisa, né, André? É gerar adicionalidade ao sistema. Exato. Porque muito se fala, até a gente comentou no programa anterior, sobre as tais das marcas que estão compensando, né? Os créditos, lógica reversa. Só que só isso não muda nada o cenário. Sim. Né? Você tem que gerar adicionalidade, você tem que criar esses pontos de entrega voluntária, fazer as pessoas reciclarem mais, É isso. porque a gente muda esse número de 3%. Síndico, hoje no Brasil só se recicla mais ou menos 3%. 3% é pouquíssimo. Então a gente precisa de iniciativas que aumentem essa reciclagem, né? E não fiquem só trabalhando em cima desses 3%, né? Porque senão é quase que um rouba-monte, assim, né? Então eu já Exato. tenho ali o que a cooperativa faz, eu de fato compro ali, né? Então a gente quer realmente gerar essa adicionalidade, mas de novo, tem que olhar a jornada inteira, assim. Perfeito, perfeito. Desde a educação ambiental das pessoas terem consciência de como separar. Às vezes não é nem só criar consciência, mas é esclarecer mesmo. Putz, isso aqui eu posso reciclar ou não? Então, Legal. tem um bot no WhatsApp que vai lançar essa semana aí, vou falar em primeira mão aqui. Legal. Acho que é dia 5, vai estar disponível, então que as pessoas tirem dúvidas ali mesmo, né? De, puta, esse plástico aqui ele é reciclável, onde que eu posso reciclar ele? Onde que eu jogo? Como que eu separo? Legal. Como que eu limpo ele antes para chegar de uma forma adequada ali, né? Então vai ter algumas dúvidas do dia a dia que ainda são comuns e depois também aumentar o número de pontos de entrega para que isso chegue em melhores condições nas cooperativas e aí você tem uma taxa de reciclagem melhor do que é hoje. Legal, muito bacana saber. E André, para finalizar aí, o que tem de próximos passos em toda essa política? Além dessa novidade que você contou aqui em primeira mão, tem algum outro ponto? Em relação à reciclagem, acho que de políticas públicas, a gente quer sentar com os governos para entender as metas deles também e onde a gente pode apoiar. Acho que esse é um ponto importante. Agora a gente está testando alguns modelos e o modelo de fazer a coleta no condomínio, colocar pontos de entrega em condomínios é um modelo que vem se mostrando muito, muito interessante e também a gente quer ampliar. Então ele vem se provando que a gente ia de estimativa lá no começo, né? Ele vem entregando. Então é um ponto importante também para a gente expandir, né? Hoje a gente está em um POC ali, né? Bem pequeno, mas agora a gente quer expandir e ganhar volume. E tem outras metas do iFood que aí fogem um pouco, mas em relação a combate à insegurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos também. Hoje muita gente está no mapa da fome aí, o mapa da fome no Brasil, tem muita gente que realmente não tem o que comer. E a gente é uma empresa
que mexe com comida, né? Então tá tudo a ver Exato. com o nome. Tem tudo a ver. É a próxima briga que a gente vai comprar e ajudar a resolver. Um ponto final assim é que o iFood ele não quer usar capa de herói e falar assim, Lógico. cara, eu vou resolver sozinho. A gente não tem pretensão e tem total consciência que a gente não consegue resolver problemas desse tamanho sozinho. Então, por isso até de sair com compromisso público e ver quem quer ajudar, quem pode ajudar, cada um com as suas possibilidades, né? Mas acho que é um trabalho de todo mundo. De juntar parceiros, Exato. né? E eu sempre gosto de reforçar esse ponto. A responsabilidade compartilhada. Cada um tem sua responsabilidade, né? O varejo tem, as empresas de aplicativo, né? Os fabricantes, os consumidores. Para a questão de resíduos, se todo mundo não colaborar, não vai. Né? A gente não está falando de um voluminho desse tamanho, a gente está falando de resíduo, né? Então, André, queria te agradecer demais pela presença aqui. Foi muito bacana o papo. Tenho certeza que vai agregar. Acho que muita gente que está nos assistindo tem um contato diário com vocês, né? E não deveria saber, né? Não conhecia essas políticas ambientais super bacanas que vocês têm. Obrigado. Viu? Eu que agradeço o espaço aqui. Foi muito bom o papo. Legal. Pessoal, estamos finalizando mais um programa aqui. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever, aí clica no sininho. Não esqueça de compartilhar esse conhecimento do bem, para as pessoas ficarem sabendo, né, de iniciativas tão bacanas quanto essa. Vejo vocês no próximo programa. Não esqueça, sustentabilidade começa em casa.